o jornal Trome estampou na capa da sua edição uma crítica ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Indiretamente, a publicação acusou o petista de ser corrupto, além de proteger figuras condenadas por corrupção. A manchete afirma: entre corruptos se protegem, em letras garrafais. A chamada faz referência à decisão do governo brasileiro de conceder asilo político a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em esquema de corrupção que envolveu a empreiteira Odebrecht. Olha só a vergonha que o Lula faz o Brasil passar. Desgraçado. Não satisfeito em submeter o nosso país ao constrangimento de ter um sujeito preso, condenado pelo maior escândalo de corrupção da história do nosso país, elevado ao mais alto cargo, ou segundo mais alto, depois da presidência do STF, o presidente da República, não satisfeito em nos desmoralizar, mostrando para o mundo que não existe combate à corrupção no nosso país, mostrando para o mundo que aqui vale a pena roubar bilhões de reais, que você vai se safar, que você vai se dar bem, que aqui o final feliz ele é desenhado para o vilão. Não satisfeito com isso, ele quer mostrar que não só o Brasil é o país da impunidade para os brasileiros, mas também é o país da impunidade para os estrangeiros, principalmente aqueles que participam de escândalos de corrupção que envolvem grandes empresários e grandes políticos brasileiros, né? Daí essa porrada que o Lula e o Brasil, né, acaba de tabela tomando por parte desse jornal peruano. Agora, a porrada mais bonita e que de fato o STF sentiu, né? Inclusive foi apurado pelo Estadão, ministros do STF nos bastidores admitem, né, que sentiram a crítica feita pela Economist, né? O que é, assim, primeiro, por um lado, é bom, né, do ministro do Supremo do Brasil tá sentindo alguma coisa, né, tá sentindo algum ataque, tá sentindo alguma fragilidade, mas por outro lado é triste de ver que precisa ter uma denúncia internacional, precisa vir uma revista internacional para o ministro da Suprema Corte levar a sério uma crítica que os próprios brasileiros já fazem ao STF, não à toa, é uma das instituições menos populares do nosso país. Vamos lá. A Economist afirmou que a desinformação no Brasil é grande e que a democracia sofreu ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que o ministro Alexandre de Moraes comete excessos. O texto da revista também diz que as normas brasileiras dão muito poder e muita visibilidade aos integrantes do Supremo. Gente, presta atenção no que a revista diz. As normas brasileiras dão muito poder e visibilidade aos integrantes do Supremo. Isso é o que eu venho dizendo solitariamente há anos. Não é apenas um abuso de postura por parte de integrantes do Supremo Tribunal Federal. São as nossas próprias leis que, diferente de leis de países desenvolvidos, dão, primeiro, a possibilidade, né, de ministros do Supremo serem estrelas, conceder entrevista, palpitar sobre projeto de lei, palpitar sobre casos que eles ainda vão julgar e por aí vai. Se manifestar fora dos autos, né? Ministro do Supremo não deveria sair falando por aí. No máximo, ele pode dar aula e falar dentro do ambiente acadêmico. Agora, ficar participando de grandes debates, conferências e a todo tempo falando, principalmente com a imprensa, sobre os julgamentos que estão em curso lá no STF, isso eles não deveriam poder. Infelizmente, a nossa legislação permite. Então, o meu ponto é, a postura dos nossos ministros é o de menos. O que há de mais grave, o nosso principal defeito, o nosso principal problema é que o Supremo está dentro do Judiciário. E o Supremo julga casos concretos. E o Supremo julga parlamentares, políticos. Esses superpoderes fazem com que, naturalmente, assim, existe um limite até onde é possível exercer de maneira correta e republicana o poder. Passando desse limite, não interessa o quanto você seja correto, não interessa o quanto você seja honesto, não interessa o quanto você seja justo. Pela própria natureza do tamanho do seu poder, você vai cometer abusos. Esse é o estado do nosso STF e são com essas palavras, e ela não escolheu essas palavras à toa, que a Economist critica o STF. A Economist afirma que Bolsonaro deveria ser julgado pelo plenário do STF, composto por todos os 11 ministros e não pela primeira turma, formada por 5 magistrados, incluindo Moraes. Pois é, primeiro, o Supremo tinha que firmar o entendimento e ficar com esse entendimento, né? Por quê? Ora, o entendimento do Supremo sobre foro privilegiado é de que o foro, ele dura
dura enquanto você estiver no mandato, né? Da diplomação até o momento em que você sai do seu cargo. Então, nesse período, você é julgado pelo Supremo, ou se você, né, não for o caso do Supremo for o STJ ou TJ, onde for o seu foro privilegiado, você é julgado no período em que você exerce o cargo. Ora, o entendimento é esse. Aí muda o entendimento, casuisticamente, por interesse próprio dos ministros, para que não, todos os crimes cometidos no exercício da função do mandato, no período do mandato, ainda que você não esteja mais no mandato, vão ser julgados pelo Supremo. Então eu sou um deputado federal, eu cometo um crime enquanto deputado federal, mas eu não sou mais deputado, eu saio do meu cargo. O Supremo vai lá e entende que por eu ter cometido crime, em razão da minha função, eu tenho que ser julgado pelo Supremo, mesmo que eu não tenha mais foro. E veja, as duas interpretações são aceitáveis. O que não é aceitável é ter as duas ao mesmo tempo. Ou você decide a regra é uma, ou você decide que a regra é outra. Mas vamos lá, mesmo que você decida que então você tenha um entendimento mais recente do Supremo, que você mantém, né, julgado com o seu foro, mesmo depois de sair do mandato. Um caso envolvendo um ex-presidente da República e da magnitude e da gravidade, envolvendo golpe de Estado, tem que ser julgado pelos 11 ministros e não por uma turma, mas isso é óbvio, isso é evidente. Aliás, eu duvido que mesmo sendo julgado por uma turma, depois inevitavelmente não vá parar na mão dos 11, porque os que não julgaram com certeza vão querer dar os seus votos, com certeza vão querer participar e vão pressionar para ser levado para os 11. Aí o Barroso diz que a regra é essa e que mudar isso seria excepcional, só esquecendo do pequeno detalhe de que o próprio Supremo que mudou seu entendimento para se enquadrar mais recentemente nesses casos, né? Sobre Alexandre de Moraes, a publicação inglesa diz que ele tem travado uma cruzada contra o discurso antidemocrático online, exercendo poderes extraordinariamente expansivos. No ano passado, Moraes ordenou que o X, uma plataforma de mídia social de propriedade de Elon Musk, removesse centenas de contas pró-Bolsonaro. E vamos lembrar, né? Com várias decisões que eram diretamente, não eram nem decisões judiciais, né? Era uma ordem que vinha do gabinete do ministro e secretamente era enviado para essa rede. O usuário sequer sabia dessa ordem, não tinha o direito de ler. A rede tinha uma obrigação de fazer, né? Eu estou impondo uma obrigação para uma empresa e eu não dou o fundamento da decisão para ela ser obrigada a cumprir. Ora, se aquela empresa tem interesse em manter aquela conta online, ela tem que saber os fundamentos da decisão para ela se defender e apresentar os argumentos para derrubar aquela decisão, contra-argumentar contra aquela decisão. Se não, tem uma decisão contra mim e eu não tenho a chance de me manifestar para me defender porque eu não sei sequer daquilo que eu tô sendo acusado. É um negócio, Kafka isso, né? É um negócio todo ali... num furacão, num processo infinito do qual eu nem sei qual que é a acusação. Crítica também, decisões monocráticas. Só agora, vindo de fora da Economist, que o Supremo vai levar isso em consideração. Um único juiz pode unilateralmente emitir decisões com repercussões sérias. O STF frequentemente intervém porque as outras instituições do Brasil fazem seu trabalho de maneira inadequada. O Congresso há muito tempo está sentado sobre um projeto de lei que estabeleceria regras claras para o discurso online. Vamos lá, aqui a Economist está falando uma merda. Tem nada a ver com o Congresso sentar em cima de projeto. Já existe regulamentação sobre discurso na internet. Calúnia, injúria e difamação aplica-se para redes sociais e, inclusive, quando ocorre em redes sociais, a pena é aumentada e a indenização, quando você processa no âmbito civil, também é maior. Para além disso, nós temos um Marco Civil da Internet, que também já regulamenta o que ocorre em rede social. Qual que é o procedimento para se retirar uma publicação e para se responsabilizar uma rede social? O Marco Civil já previa isso lá atrás. Então, ainda que a Economist esteja dizendo, olha, para combater um abuso, uma culpa do Congresso, o Supremo está cometendo um outro abuso, não é isso, não tem um abuso do Congresso. É única e exclusivamente um abuso do Supremo, que quer obrigar o Congresso a legislar como eles querem. Já existe uma lei que a maioria do Congresso considera boa e que não quer mais legislar, não quer mudar a lei. E o Congresso não é obrigado a mudar a lei. E qual que é a resposta do Barroso em relação a decisões monocráticas? As chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes.
Ah, então peraí. Se demora-se meses para uma liminar ser confirmada pelo plenário, tá tudo bem que fique meses sem julgar, que durante meses um único ministro exerça aquele poder, sem que a parte tenha o direito de ver aquilo julgado definitivamente, que é um direito da parte, não ficar vivendo sobre uma decisão precária como é uma liminar. Tá tudo bem se a gente considerar que o Supremo mantém a maioria das decisões monocráticas. Não, não tá tudo bem. Primeiro, ela ter sido dada monocraticamente em primeiro lugar, já tá errado. Segundo, ela demorar para ser julgada depois de concedida monocraticamente, também tá errado. Então assim, não tem defesa. Ah, quer dizer que se as decisões monocráticas fossem revertidas pelo plenário, aí sim teria problema. É de acordo com o julgamento de mérito que uma questão de forma, ela é determinada? Não, né? Enfim, a conclusão da Economist é que o Supremo brasileiro, e o próprio título do texto é de que o Supremo brasileiro, né, está em julgamento, está no banco dos réus, a revista conclui dizendo que o STF brasileiro deveria exercer moderação. E aí, veja só como o ministro Barroso responde, mesmo com a Economist dizendo que o Bolsonaro, sim, tentou dar um golpe, sim, tem que ser julgado, mas olha o frame que o Barroso tenta colar na Economist. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, pleníssima, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais, né? Ou seja, que mundo maravilhoso que o Barroso vive, né? Realmente, para quem é ministro do Supremo, o Brasil vive uma democracia muito plena, o ministro do Supremo tem todos os seus direitos e garantias fundamentais respeitados, as coisas estão muito equilibradas, né? Se você for o ministro do Supremo. Para você que é ministro do Supremo e tá me assistindo, com certeza você concorda com o Barroso. Agora, querer dizer, insinuar que a Economist está colaborando com narrativa de golpe ao fazer crítica ao Supremo, isso só mostra que, assim, o Supremo brasileiro é incapaz de lidar com qualquer crítica de mérito. Tudo se transformou em golpe de Estado. Qualquer crítica ao Supremo é golpe de Estado. É fechar parlamento, é acabar com a democracia. Esse tipo de discurso deixa o debate raso. Esse tipo de discurso gera um sentimento de injustiça grande na população. Esse tipo de discurso gera desconforto entre formadores de opinião, entre ocupantes de cargos de poderes. Esse tipo de discurso não se sustenta por muito tempo. Esse é um tipo de discurso que enseja uma indignação a médio e longo prazo, que vai gerar uma pressão popular e, na minha avaliação, pode tornar inevitável um esvaziamento do hoje exagerado poder do STF. E o próprio Barroso pode não estar vendo isso.